Imagine só, uma decisão médica, um tratamento padrão, que definiu a saúde de milhões de mulheres por mais de 20 anos. Agora imagine que, de repente, em novembro de 2025, uma agência reguladora vira tudo de cabeça para baixo e diz que aquele grande alerta de perigo, sabe? Aquele que assustou uma geração inteira, talvez tenha sido um erro de interpretação. É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. A nossa missão aqui é entender a fundo o que aconteceu com a terapia de reposição hormonal com estrogênio. Por que um alerta tão sério foi removido depois de tanto tempo? E o mais importante, o que essa reviravolta toda significa para quem está no meio dessa conversa hoje, tanto pacientes quanto médicos? Olha, para a gente entender essa história direito, vamos direto na fonte. O material que a gente tem aqui é uma conversa super recente, de 30 de dezembro de 2025, entre duas figuras centrais nesse debate. De um lado, a doutora Rachel Rubin, que é urologista e uma das maiores especialistas em medicina sexual, e do outro, ninguém menos que o Dr. Steven Fleischman, o presidente do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, o ACOG. Ou seja, a gente está ouvindo quem esteve na linha de frente dessa batalha por anos. Ok, então vamos começar pelo epicentro desse terremoto. O que exatamente a FDA anunciou em 10 de novembro de 2025 que causou todo esse rebuliço? Então, nesse dia, a FDA fez algo que muitos especialistas esperavam há anos. Anunciou a remoção do chamado Boxed Warning, que na prática é aquele alerta de tarja preta, sabe? A advertência mais séria que o medicamento pode ter nas bulas. Tarja preta. Só o nome já dá um arrepio. E isso vale para todos os tipos de estrogênio. Exatamente. E essa é a parte crucial da história. A remoção se aplica tanto aos produtos de uso sistêmico... Aqueles que agem no corpo todo, como adesivos, comprimidos... Isso. E também para os de uso tópico vaginal, que tem uma ação muito mais localizada. A regra mudou para a classe inteira de medicamentos. Nossa, dá para imaginar o impacto disso. Na nossa fonte, o Dr. Fleischman, o presidente do ACOG, ele descreve isso como um marco para a saúde da mulher. Pois é. Ele parece genuinamente aliviado, né? Ele diz que isso vai finalmente facilitar uma conversa honesta sobre reposição hormonal, um tema que, como ele mesmo fala, foi assombrado pelo medo por 2 décadas. Totalmente. E para entender essa alegria toda, a gente precisa entender o tamanho do fantasma que assombrava essa conversa. Exato. E esse fantasma nasceu lá em 2002. Certo. Então vamos para a máquina do tempo. O que aconteceu em 2002 que colocou essa tarja preta nos medicamentos em primeiro lugar? Em 2002, o mundo da medicina foi, assim, sacudido pelos resultados de um estudo gigantesco. O Women's Health Initiative, mais conhecido como WHI. Era o padrão ouro da pesquisa, sabe? Um ensaio clínico enorme, randomizado, controlado, com milhares de mulheres entre 50 e 79 anos. A ideia era testar os efeitos da reposição hormonal. E qual foi o desfecho? O estudo correu como planejado? Longe disso. O estudo foi interrompido no meio do caminho. Um dos braços da pesquisa, que testava a combinação de estrogênio com progesterona, foi parado assim, abruptamente. Peraí, parar um estudo desse tamanho no meio, isso é drástico. O que eles encontraram de tão alarmante para tomar uma decisão assim? Eles identificaram o que foi divulgado na época como um pequeno, mas estatisticamente significativo, aumento no risco de câncer de mama e de doença cardiovascular. Quando essa notícia saiu, foi uma bomba. A reação da mídia foi explosiva e o pânico se instalou quase da noite para o dia. E a FDA reagiu a isso, imagino. Reagiu com força total. Quase que imediatamente a agência determinou a inclusão dos alertas de tarja preta em todos os produtos com estrogênio. Em todos? Em todos. E a consequência foi um êxodo em massa. O número de prescrições de terapia hormonal despencou. Ginecologistas viram pacientes abandonando o tratamento. E médicos de outras áreas, tipo clínicos gerais, baseados só nas manchetes, começaram a ligar para suas pacientes e dizer: pare de tomar isso agora, é veneno. Que loucura! O que é fascinante aqui é que, com a poeira baixando ao longo dos anos, os próprios pesquisadores e outros cientistas começaram a reanalisar os dados do WHI.
e perceberam falhas cruciais na interpretação inicial. A primeira, e talvez a maior delas, estava no desenho do estudo. Como assim no desenho? Eles colocaram no mesmo grupo mulheres com perfis de risco completamente diferentes. Pensa assim, uma mulher de 75 anos, que já tem um risco cardiovascular de base mais elevado, foi analisada junto com uma mulher de 52 saudável que tinha acabado de entrar na menopausa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles pegaram uma mulher de 75 anos, com um histórico de risco totalmente diferente, e colocaram no mesmo balde estatístico de uma de 52 e tiraram uma conclusão única para todas. Isso parece uma falha muito básica de desenho de estudo. Exatamente. E foi essa mistura que distorceu completamente a percepção do risco. Análises posteriores, que separaram os resultados por idade, mostraram um quadro bem diferente. Os próprios dados do WHI já indicavam que para mulheres mais jovens, na faixa dos 50 anos, não havia aumento de risco cardiovascular. Na verdade, para elas, poderia até haver um benefício protetor. Mas na época, na pressa, a conclusão geral foi a única que importou. Mas sendo justa com a FDA da época, eles viram um estudo enorme sinalizando risco de câncer e doença cardíaca. A pressão para agir deve ter sido imensa. Se não fizessem nada, poderiam ser acusados de negligência, não? Sem dúvida, a pressão era enorme e a intenção era proteger a saúde pública. O problema, como a doutora Rubin aponta, foi a forma como a decisão foi implementada. Foi uma reação unilateral, sem consultar comitês de especialistas ou os próprios cientistas do WHI para discutir as nuances, sabe? Foi uma decisão rápida, de cima para baixo, que aplicou o mesmo alerta de forma indiscriminada em tudo. E esse alerta ficou lá, congelado no tempo, por mais de 20 anos. E essa aplicação indiscriminada que você mencionou me chama a atenção. O alerta foi o mesmo até para o estrogênio de uso tópico vaginal? Sim. E esse é um dos pontos mais absurdos da história toda. Mesmo sabendo que o estrogênio vaginal tem uma absorção sistêmica mínima, ou seja, quase nada dele cai na corrente sanguínea, ele recebeu a mesma tarja preta, com os mesmos alertas de derrame, infarto e câncer que a terapia oral. Era como colocar um aviso de risco de explosão nuclear na bula de uma aspirina. É inacreditável. E o que isso significou na prática, no dia a dia do consultório? Como essas 2 décadas de medo impactaram a relação entre médicos e pacientes? Significou uma barreira de comunicação quase intransponível. A doutora Rubin e o Dr. Fleischmann descrevem a cena que se repetiu à exaustão. O médico prescrevia um creme de estrogênio vaginal para tratar ressecamento ou prevenir infecções urinárias, algo super comum e importante para a qualidade de vida. Aí a paciente ia na farmácia, pegava a caixa, lia a bula e entrava em pânico. E o que estava escrito nessa bula para causar tanto pânico? Estavam lá os alertas da tarja preta. Risco de derrame, trombose, infarto, câncer de mama, câncer de endométrio e, pasme, O quê? provável demência. Provável demência. Num creme de uso tópico. É um absurdo completo, dá para entender perfeitamente o desespero da paciente. Como um médico sequer começa a desconstruir um medo desses que vem com o selo oficial da agência reguladora? Era uma luta perdida. O Dr. Fleischmann conta que ele passava minutos explicando que aquele alerta não se aplicava àquele produto, que o risco era inexistente, mas a paciente olhava para ele e depois para a bula e dizia: "Doutor, eu acredito no senhor, mas a FDA está dizendo outra coisa." E muitas simplesmente se recusavam a usar o tratamento. A palavra da agência, impressa ali, tinha mais peso que a do especialista sentado na frente dela. E ninguém tentou mudar isso antes? Imagino que a comunidade médica não ficou quieta por 20 anos. Tentaram, e muito. Em 2016, a Menopause Society, uma das principais organizações da área, enviou uma petição formal à FDA, com um dossiê de evidências pedindo a remoção do alerta especificamente do estrogênio vaginal. A resposta da FDA demorou 2 anos para chegar, e foi uma recusa. A justificativa, que se manteve até 2024, era de que o processo era complexo e havia outras prioridades. Outras prioridades. Enquanto isso, inúmeras pacientes ficavam sem um tratamento eficaz por puro medo. E quais eram os benefícios que elas estavam perdendo? Benefícios diretos para a qualidade de vida. A doutora Rubin é muito enfática nisso. O estrogênio tópico vaginal é fundamental para a saúde geniturinária.
Ele melhora a lubrificação, o que é essencial para a excitação, para o orgasmo, para evitar dor na relação sexual. E, além disso, ele é uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem para prevenir infecções urinárias de repetição em mulheres na pós-menopausa e para tratar sintomas como urgência para urinar. E essa desinformação toda acaba tendo consequências reais no dia a dia, certo? Consequências graves. A própria doutora Rubin conta um caso pessoal que ilustra isso perfeitamente. A sogra dela precisou fazer uma cirurgia de prótese de joelho, um procedimento com alto risco de trombose. Por conta própria, com medo, ela parou de usar o creme de estrogênio vaginal dela. Porque ela associou hormônio com risco de trombose. Exatamente. Ela pensou que estava fazendo a coisa certa. O resultado? No pós-operatório, ela desenvolveu uma infecção urinária grave, uma complicação que a levou de volta para o hospital. Uma complicação que, segundo a doutora Rubin, poderia ter sido facilmente evitada se ela soubesse que o tratamento tópico dela não aumentava em nada o risco de trombose. Foi um dano direto causado pela desinformação originada naquele alerta. Essa história é muito forte. E me faz pensar, se as pacientes e até os familiares dos médicos estão confusos, o que aconteceu com a formação dos profissionais de saúde que entraram no mercado nessas 2 décadas de pânico do estrogênio? Isso levanta uma questão importantíssima. O que aconteceu foi a criação de um vácuo educacional. Uma geração inteira de médicos se formou sob a sombra do estudo WHI. A mensagem que eles receberam durante a faculdade e a residência foi: terapia hormonal é perigosa, evite prescrever. Então eles simplesmente não aprenderam a manejar esses tratamentos. Em muitos casos, não. A doutora Rubin menciona que a residência de ginecologia e obstetrícia é extremamente puxada, focada em partos, emergências, cirurgias. Sobra pouco tempo para se aprofundar em temas de qualidade de vida como a menopausa. Se o dogma vigente era não prescreva, o assunto acabava sendo deixado de lado. Isso criou uma legião de médicos que hoje não se sentem seguros para iniciar ou continuar uma reposição hormonal. O que gera aquele cenário caótico que o Dr. Fleischmann escreveu, de um médico dizendo uma coisa e o outro dizendo o contrário. Perfeitamente. Ele relata a situação clássica. O ginecologista, que entende do assunto, prescreve a terapia. A paciente vai no clínico geral para um check-up e este, por insegurança ou desinformação, diz: nossa, você está usando hormônios, é melhor parar, é muito arriscado. A paciente fica no meio do fogo cruzado sem saber em quem confiar e, na dúvida, geralmente opta por parar o tratamento. Faz todo sentido. Então, agora que o alerta caiu, o que muda? É só virar uma chave e tudo volta ao normal? Não é tão simples, mas é um primeiro passo gigantesco. Para os médicos, o Dr. Fleischmann esclarece que as diretrizes do ACOB, a sociedade que ele preside, não mudaram. Elas já eram favoráveis à terapia quando bem indicada. O que muda radicalmente é a conversa com a paciente. Aquele obstáculo da bula com a tarja preta desapareceu. A expectativa dele é que, a partir de agora, todo e qualquer médico se sinta 100% seguro para prescrever, no mínimo, o estrogênio tópico vaginal. Não há mais desculpa. E para os outros tipos de terapia, a sistêmica? A doutora Rubin sugere uma forma de simplificar o assunto, né? Sim, ela propõe um modelo mental para desmistificar a reposição hormonal e facilitar o aprendizado. Ela divide tudo em 4 caixas. Caixa 1, estrogênio sistêmico, para tratar os sintomas da menopausa no corpo todo. Caixa 2, progesterona sistêmica, que é obrigatória para quem tem útero para proteger o endométrio. Caixa 3, testosterona, que ela acredita ser a próxima fronteira regulatória, e a caixa 4, os hormônios tópicos vaginais para a saúde local. É uma forma de organizar o pensamento e tornar o tema menos intimidador. E além da prática clínica, essa mudança deve ter um impacto na ciência também, imagino. Um impacto direto. Uma das grandes dificuldades para fazer novas pesquisas sobre terapia hormonal era o recrutamento. As potenciais voluntárias liam o termo de consentimento, viam os alertas da FDA sobre câncer e demência e desistiam. Era muito difícil convencer alguém a participar de um estudo sobre um veneno. Com a remoção do alerta, a expectativa é que a pesquisa ganhe um novo fôlego. E para o público geral, existe algum plano para comunicar essa mudança e reverter 20 anos de desinformação? O timing não poderia ser melhor.
Coincidentemente, o ACOG, a organização do Dr. Fleischmann, está lançando um livro sobre menopausa para o público leigo em janeiro de 2026. A ideia é usar essa publicação como uma plataforma para disseminar a informação correta, baseada nas evidências atuais, e combater ativamente os mitos que se cristalizaram por causa da interpretação equivocada do estudo de 2002. Ok, então, para amarrar toda essa história, uma decisão regulatória de 2025 finalmente corrige o que parece ter sido uma interpretação apressada e excessivamente generalista de um estudo complexo lá de 2002. E no meio do caminho, mais de 2 décadas de medo de tratamentos subutilizados e de uma lacuna na formação de uma geração inteira de médicos. Exato. E a mensagem final que a doutora Rubin deixa é muito poderosa. Ela diz que, no fundo, tudo se resume a dar às pessoas informações claras e corretas sobre como seus corpos funcionam. Quando isso acontece, elas conseguem fazer escolhas melhores e mais conscientes para a própria saúde. A remoção dessa tarja preta é, antes de tudo, um passo para restaurar essa clareza e devolver a autonomia na tomada de decisão. E essa saga toda nos deixa com uma reflexão inevitável. A história do alerta do estrogênio é um lembrete contundente de como uma única manchete, baseada numa interpretação inicial e imperfeita da ciência, pode criar uma verdade que reverbera pela cultura, pela prática médica e pela vida das pessoas por toda uma geração. A pergunta que fica é: que outras verdades estabelecidas na saúde hoje, que a gente toma como absolutas, poderiam, na verdade, ser o resultado de uma história mal contada, apenas esperando por uma reanálise mais profunda?